Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, essa é uma semana decisiva para a nossa nação aí, onde, como eu falei no meu último vídeo, os burocratas estão acelerando com tudo rumo a nos levar para o precipício, não somente eles, mas nós todos ao precipício, né? E quem poderia colocar o freio nisso, na verdade, são os estagiários que estão corroborando para que tudo isso aconteça, né? Dizendo que estão defendendo a democracia e a soberania e coisa e tal, né? Mas enfim, estamos rumo a esse precipício aí. E aí que vem já uma grande questão, né? Como é que nós cristãos devemos nos portar diante dessa situação que estamos passando, né? E existem dois extremos, né, dos cristãos. Aqueles que falam que não, tem que ficar sossegado, que Deus está no controle de tudo. E outro extremo de cristãos que vivem extremamente preocupados e ansiosos com as coisas que estão acontecendo, né? Como vai ser um vídeo um pouco longo, talvez, para deixar ele um pouco mais interativo aí, eu escolhi dois personagens do meu filho aqui para exemplificar melhor esses dois tipos de cristãos aí, né? Aqueles que acham que está tudo bem, não precisamos nos preocupar, seria como o Minion, e aqueles que vivem preocupados e querendo fazer alguma coisa, que são como o Batman, né? Agradeço ao meu filho por ceder esses personagens para mim. E eu acho que a principal lição do nosso Senhor Jesus Cristo a respeito desse assunto, né, acho que é aquela palavra que ele disse, né, que devemos ser simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Nós vemos que esses daqui não são prudentes como a serpente, e esses daqui não são simples como a pomba. Bom, o grande argumento desse pessoal aqui é de que não, a gente não tem que se preocupar com nada, nem fazer nada a respeito de nada, porque as coisas vão acontecer conforme está escrito, né? Pois muito bem, vamos voltar no tempo aí, um longo período no tempo, por exemplo, na Idade Média, né? Onde, por exemplo, a Europa cristã começou a ser tomada pelo Islã, né? Pelos muçulmanos, aí, pelo califado, para ser mais específico, né? E assim, a figura do califa, ele era um líder religioso e um líder político, que tinha plano de ter seu domínio por toda a terra. Então, o que a gente pensa quando a respeito de alguém que vai ter um poder político, um poder religioso e e tem intenções de governar a terra toda? Quem nos vem à mente, cristãos? E aí? Então, os minions já falariam ali, né? Ah, não devemos fazer nada quanto a isso, são as escrituras se cumprindo, né? Pois bem, hoje sabemos muito bem que não foi esse o período em que se cumpriram as escrituras de Apocalipse, né? E o que teria acontecido com a humanidade se todos naquela época fossem como esses daqui? Né? Deixa a coisa acontecer porque Deus está no controle de tudo. E eu vejo hoje muitos evangélicos que criticam, né, a Igreja Católica pelas cruzadas, né, que foi justamente a reação a essa dominação, né, do califado sobre a Europa. Né? Pois bem, qual a sua outra ideia a respeito disso? Se não fosse feito dessa maneira, que igreja que seja reformada no século XVI, hein? Agora chegando um pouquinho mais perto de nós aqui, tanto em relação ao tempo, quanto em relação à geografia, né, falando do nosso Brasil, né, a atual situação do nosso país aí, com o judiciário que temos, com a mídia que temos, com, enfim, todas as instituições que temos no momento, né? Tudo isso acontece pela permissão de Deus. Será que é isso mesmo? Porque o que vivemos hoje é fruto de uma tomada de espaços que a esquerda vem fazendo desde a década de 60, né? Tomou as universidades, com isso dominou toda a área do direito, toda a área de jornalismo, né? Tomou todas as instituições, desde as pequenas de bairro até as grandes, né? Até chegar ao que temos hoje, né? Essa situação aí calamitosa e as instituições que se dizem democráticas e defendem a democracia passam por cima da vontade do povo, né? Enquanto o povo, de maneira geral, não se preocupa muito com isso, né? Quer se distrair com o seu futebol, com a sua cervejinha, com o seu churrasquinho. Enquanto aí, todos aqueles que têm sede de poder tomam todas as esferas de poder, desde o menor até o maior. E conversando comigo a respeito desse assunto, muitos falam, né? Mas, poxa, a gente tem que correr tanto, né? A gente tem que trabalhar, tem que ter tempo com a família. Como é que a gente vai tomar esse espaço, né? Participar de alguma coisa na sociedade? Pois muito bem, não participando, acontece isso, né? Inclusive,
se levantar um governo que quer acabar com o seu trabalho, com o seu sustento, inclusive tirar seus filhos de você, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar a respeito. O custo de você tentar se envolver mais nas questões da sociedade, né? Seja aí associações de bairro, até seu condomínio, ou coisas maiores, que muita gente pensa que, não, assim, envolver politicamente é se candidatar a alguma coisa, né? Mas tem muito lugar que a gente pode ocupar espaço que não estamos ocupando. Então tem que se pensar, né, que o preço de se envolver com essas coisas, o tempo que você vai investir nisso, né, é um preço muito menor do que continuar submetindo, né, em nosso posicionamento perante a sociedade, né. Nós aí como, enfim, cristãos e conservadores, né. Agora comentar mais um pouquinho sobre o pessoal assim, né, que eu acabo me encaixando mais nesse perfil, como vocês podem ver pelos meus vídeos aí. Assim, a gente acaba sendo movido, né, primeiro com uma série de justiça, né, como o Batman tem a série de justiça. E isso é legítimo, né, o próprio Senhor Jesus falou, né, no Sermão do Monte, né, que foi bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Só que infelizmente nós vivemos num mundo que jaz maligno, né, um mundo onde teremos aflições, e muitas vezes nessa sede de justiça a gente acaba, nossa alma acaba entrando em trevas, né, para que não fiquemos muitas vezes em trevas como o cavaleiro das trevas, né. Uma coisa que eu não consigo, e que a Bíblia fala a respeito, né, é orar por certas autoridades aí, né. Vocês podem saber de quem estou falando, né. Assim, essa coisa, opinião pessoal minha, né, não é nenhuma doutrina nem nada. Mas assim, para mim, seria até uma perda de tempo orar por algumas pessoas, porque muitas delas são psicopatas, né, e psicopatas nunca se arrependem, né. Então, uma questão que eu quero colocar para refletir aqui, né, se o senhor pelas autoridades, inclusive aquelas que tanto têm causado mal à nossa nação aí, eu pergunto, você também tem orado pelas vítimas, né, dessas autoridades, né? Porque as autoridades foram colocadas por Deus, conforme o Romanos 13 ali, para exercer a justiça de Deus nessa terra. E elas têm exercido justiça ou injustiça. Então você ora por esses injustiçados, né? Você ora pela viúva e pelas filhas do Clesão. Você ora pela cabeleireira Débora e pelos seus filhos que estão longe dela. Você ora pelos idosos que estão presos com pessoas barra pesada e estão passando maus bocados por isso. Você ora por eles. Você ora pelas pessoas que estão na fila dos hospitais, né, que não têm recursos, né, que os recursos não são tirados pelo dito pai dos pobres, mas que em vez de ajudar os pobres com isso, faz uma gastança desenfreada com ele e com seus comparsas. Então, para concluir, conforme eu falei mais no começo ali, a gente tem que tentar ter esse equilíbrio, né? Que assim, a Bíblia fala também no livro de Daniel, né, que os filhos de Deus pelejaram contra a besta, e a besta prevaleceu. Muitos que analisam isso de maneira superficial dizem, então não adianta nada a gente fazer alguma coisa, né? Mas a palavra fala em pelejar. Então, enquanto as coisas não se cumprem aqui, o que nós temos que fazer é pelejar, né? Sem, contudo, perder a paz que certo o entendimento, né? Buscando esse equilíbrio entre as coisas, eu acredito aí, né? Então estamos chegando aí em mais um dia 7 de setembro, né, que vai ser talvez o mais fatídico dos últimos anos aí, né, que nós devemos, como povo, devemos nos pelejar, né, pelejar da maneira que podemos pelejar, que é nos manifestando, cada um em sua cidade aí, indo se manifestar, né, colocar a sua indignação, a sua posição a respeito do que está acontecendo, né. Nós não queremos ser levados ao precipício, junto com todos esses burocratas, esses estagiários que dão suporte a eles, né? Devemos nos manifestar, mas acima de tudo, né? Ter paz que seja todo entendimento e o que está fora do nosso alcance, e esperar no Senhor aí, né? Então é isso. Deus abençoe a todos e até a próxima.